Quero acrescentar FIIs na minha carteira, que estão pagando de 6,30% ao ano. O seu PVP está alto, e 1 para 15. Gosto do FII, não estou vendo tanto VP, mas sim o rendimento estar acima da Selic. Esse pensamento está certo ou está errado? Tem que fazer sentido para você, né? Tem época que, por exemplo, você não consegue comprar nada abaixo do VP, né? Você pegou aí novembro, até dezembro do ano passado, o valor patrimonial de todas as cotas, né, de fundo imobiliário estava bem acima do valor, porque a taxa de juros estava muito alta e o mercado precifica tudo para cima. Então você não conseguia comprar nada abaixo do VP, né? Então o rendimento fazia sentido para algumas pessoas e ali estava tranquilo. Tem outros que não, falavam assim, não, eu não vou comprar nesse preço, eu vou fazer caixa. Então, assim, não existe a questão do certo e do errado, né? O cara que fez caixa, ele se deu bem pra caramba, né? Porque ele ficou com muito dinheiro ali para comprar depois as cotas mais baratas. Mas poderia não ter acontecido o coronavírus e o preço só subir, né? Passar 1, 2, 3 anos subindo e depois estabilizar uma taxa de juros de 2% ao ano por 5 anos. O cara passou 10 anos sem comprar. Pode acontecer? Pode. O cara tá errado? Também não tá. O Warren Buffett passou aí quantos anos com caixa, né? Sem ter comprado nada, porque achava que não tinha nada interessante. Então, assim, varia muito a estratégia de cada pessoa. Se você acha que está suficiente, porque está maior do que a Selic o rendimento, e o preço das cotas está tranquilo, mesmo pagando um pouco de ágio no valor patrimonial, é uma decisão sua, né? Se você entender o que você está fazendo, é meio passo para você fazer a coisa certa. Deixa eu dar uma contribuição aqui. Lembra o seguinte, PVP é uma relação, é o preço-valor patrimonial, é o que você paga e o que você leva, beleza? Então, só daí a gente já começa a fazer um estudo. Imagina que existe uma maré, tá? Então, você tem o nível da maré e estão todos os barquinhos flutuando ali, todos os fundos estão flutuando. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Ou seja, todos os fundos, quando você vai olhar, eles têm algum tipo de distorção. Por quê? O valor deles está precificado acima da maré. Todos os barcos subiram juntos. Alguns subiram mais, outros subiram menos. Mas eles subiram todos. Aquele barco que você está marcando ali, né, aquele que você está olhando, ele teve a avaliação dele feita em uma determinada data. Quanto mais perto daquela data, mais fidedigna é aquela informação. Então, vamos dizer o seguinte, que você tem o comprimento da âncora, lá que está travada lá no chão, é o valor patrimonial. Então, o barco ele pode subir e afastar desse valor patrimonial, mas ele está ancorado aqui no estudo. Em determinado momento, esse estudo ele é refeito. Esse fato de refazer esse estudo, ele pode ser para cima ou pode ser para baixo. Então, o que aconteceu em dezembro? Em dezembro, publicou um monte de reavaliação de valores patrimoniais em que os imóveis, que é onde está amarradinho lá o valor patrimonial do fundo de tijolo, foi reajustado 4%, 5% na avaliação que foi feita posteriormente. Só que o fundo subiu 15%, subiu 20%. Então, o fundo ele subiu mais do que subiu o valor patrimonial que está garantindo aquele patrimônio. As pessoas estavam dispostas a pagar mais por aquele fundo do que ele realmente valia. Então, isso no mercado de alta é muito comum. E no mercado de baixa, o que está acontecendo? A ancoragem de dezembro ainda está lá, né, do valor, quanto valia aquele fundo lá em dezembro. Só que hoje, com o coronavírus, com a crise, não sei o quê, o valor no mercado está abaixo disso. Não quer dizer, então, que aquele prédio que valia X continua valendo X. Se ele for reavaliado hoje, provavelmente o valor dele também desceu um pouquinho. Pode não ter descido a mesma coisa que o mercado em pânico desvalorizou o fundo imobiliário, mas com certeza ele desceu. Então você olha, o fundo está a 0,8 do valor patrimonial. Pode ser que não seja. Ninguém avaliou o patrimônio do fundo de tijolo ainda para te dizer isso. Então, essa consideração de valor patrimonial, ela pode ser uma parte do seu estudo, mas ela não é somente o seu estudo, ela não pode ficar só nisso. O que você vai é considerar as componentes que você tem para olhar o que está acontecendo no mercado. Por isso que a gente gosta de fazer a comparação com pares. Por quê?
você vai olhar dentro daquele setor se aquele prêmio que está sendo cobrado para aquele determinado investimento faz sentido naquele contexto de mercado em que você está vivendo. Se ele faz sentido, bem. Se ele não faz sentido, opa, calma aí. Agora, dentro dos fundos de fundos, aí já é diferente, porque você, como você tem a marcação mais rápida desse valor patrimonial, aí você pode considerar mais, mas não vai considerar somente o PVP em cima dele, tá bom? Então, respondendo a sua pergunta, né? Você vai olhar primeiro a qualidade do fundo, se ele a capacidade de geração de caixa, a recorrência dos rendimentos, o portfólio, a gestão. Você vai fazer uma análise completa do fundo e, no meio dessa análise, você vai analisar quanto ele está fora do valor patrimonial, quanto você está pagando a mais para ter direito a receber rendimentos daquele negócio, né? E aí é que vale a pena você fazer essa comparação, beleza? Mas é um critério seu, é um critério personalístico, que cada um vai colocar o seu. Tem gente que diz, não, eu só compro quando o PVP está 1. Então, raras vezes ele vai comprar alguma coisa. Aí eu só compro abaixo do valor patrimonial. Raras vezes ele vai comprar alguma coisa. Então, cada um tem uma estratégia, cada um tem o seu grau, né, de exposição frente a esse indicador também, tá? Então, a nossa sugestão é que você analise sempre a maré e não só o indicador, beleza?